Agora, Zé, uma outra fala de destaque também na entrevista, o presidente foi questionado sobre a possibilidade de candidatura do filho dele, do deputado Eduardo Bolsonaro, à prefeitura, e se ele avaliaria qual o nome que ele acharia o mais ideal, mais adequado para concorrer à prefeitura de São Paulo, do deputado Eduardo ou do deputado Ricardo Salles. E aí o presidente também muito sinceramente respondeu que acha que o Salles tem mais condições, tem mais experiência. Como é que está essa questão e essas articulações aí em Brasília, e como é que foi a reação a essa declaração do presidente, Zé? A leitura de que é isso mesmo. O grupo do ex-presidente aposta no Rio de Janeiro. Então, autoridades do Rio de Janeiro aqui, deputados e pessoas que vêm do Rio de Janeiro me dizem que a aposta do Flávio à prefeitura do Rio de Janeiro já está sendo desenhada, né? E é importante para o grupo que tenha lá um candidato para se contrapor a Eduardo Paes. E parece que Lula vai apoiar o Eduardo Paes, será uma disputa interessante. Então, diante disso, não se pode também tentar colocar os filhos e tal, e parentes em todas as prefeituras. É interessante que o Eduardo Bolsonaro, né, disputa por São Paulo, e Flávio Bolsonaro pelo Rio de Janeiro, assim como os outros filhos do presidente, que poderão ser candidatos também, né? Tanto o Carlos como o Renan, que estão aí, que poderiam ser candidatos também pelo Rio de Janeiro. O Carlos Eduardo vereador e poderia ser candidato a deputado. O Vitor, é interessante que o Tancredo dizia que o Congresso é o purgatório da política, ou seja, qualquer candidato ao governo ou à presidência da República deveria passar pelo Congresso para aprender e entender ali como é a política, as armadilhas e tal. E aí ter esse discurso tem que ter voto, sabe? Ninguém domina exatamente essa história de chegar à presidência da República, não. Valeu, Zé. Já vou te passar para ver na sequência. Antes preciso trazer aqui a enquete de hoje. A pergunta é a seguinte: você acha que Jair Bolsonaro será o líder da oposição no Brasil? Sim ou não? É essa a nossa enquete de hoje. Pergunta no ar no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, ou no Twitter, @JovemPanNews. Agora sim, Thiago Pavinato, que achou, Pavi, dessas falas do ex-presidente, tanto sobre possível candidatura da ex-primeira-dama Michele quanto do deputado Eduardo? Olha, pegando aqui que todo mundo diz, e a última fala do Zé, que ele mencionou o Tancredo, acho que é por isso que o Brasil tá a grande porcaria que está. Porque fala-se que, preciso primeiro alguém inexperiente passar pelo legislativo. Quem conhece a tripartição de poderes, quem conhece a teoria do Montesquieu, sabe que o mais representativo dos poderes é o legislativo, e é no legislativo que os outros dois poderes são confrontados com eficiência para o bem da nação. Se a gente tem hoje um judiciário que faz o que bem entende, e se a gente tem hoje um executivo que balança uma nota de R$200 e consegue uma reboladinha de parlamentar, é porque nós usamos o legislativo como celeiro de políticos inexperientes. Esse raciocínio é péssimo para a democracia. E se fosse valer a experiência, se fosse valer a tecnicidade, o conhecimento para ser presidente, o Lula não poderia nem ser mesário. Mais do que isso, quanto à questão da Michele, a resposta do Bolsonaro ela é sensata, ela segue a lógica. É claro, o candidato hoje é ele, quem decide é o partido, mas quem tem que decidir isso é o PL, quem tem que decidir isso é a Michele. Mas eu lamento muito esse pensamento que nós temos que a pessoa tem que passar pelo legislativo para madurar. A gente paga muito caro os nossos legisladores para eles não confrontarem os outros poderes que roubam as suas funções e deixam o povo brasileiro na situação ruim que está. Agora, Mota, você acha que essas falas do ex-presidente, como falou até o Dantas agora há pouco, tem também o efeito, ou tiveram até o objetivo de preservar, de certa forma, os nomes dos familiares, tanto da esposa dele, Michele Bolsonaro, quanto do filho, Eduardo, evitando lançá-los prematuramente nessas disputas, Mota? Provavelmente isso foi um componente, mas eu acho que o presidente Bolsonaro colocou a questão de uma forma bastante clara. Esses são os desafios da democracia. O Pavinato tem razão. Você não precisa passar pelo legislativo para exercer bem uma função no executivo. Não existe regra para isso.
Há pessoas que nunca tiveram qualquer cargo público, são eleitas e fazem um trabalho maravilhoso, tanto no legislativo quanto no executivo. Há pessoas que já tiveram 10, 15, 20 mandatos e que são eleitas e que fazem no novo mandato a mesma porcaria que fizeram nos mandatos anteriores. Não existe uma regra para isso, né? O que eu acho que tem duas características aí que são essenciais. A primeira é que a pessoa tenha as ideias corretas. Se ela tiver as ideias erradas, ela pode tentar a vida inteira e não vai conseguir fazer nada certo. A segunda é uma questão de caráter. O caráter é muito difícil de avaliar antes da pessoa ser eleita, né? A gente tem inúmeros casos de pessoas que mudam completamente da água para o vinho no momento em que sentam na cadeira do poder. Agora, as ideias são muito fáceis da gente avaliar. E, Dantas, em relação à eleição do ano que vem, as eleições de 2024, as prefeituras, como é que estão as articulações por aí? Esse já é o próximo pensamento mesmo dos políticos? Eles já estão de olho em 2024? E qual o peso dessa fala de hoje do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que, para ele, o deputado Ricardo Salles seria o nome mais adequado? O próprio ex-presidente até foi muito cortês, ele fez a ressalva de dizer que é uma opinião dele, mas que a decisão é do PL, é do partido, é da bancada paulista do PL, ele só deu a opinião dele, mas é uma opinião pesada, né? Uma opinião que tem uma influência e um peso grande, né, Dantas? Quando o Bolsonaro resolver de fato subir no palanque do candidato do PL à Prefeitura de São Paulo, aí a gente vai ter uma definição muito clara. Por enquanto, o que o Bolsonaro está falando é muito mais uma gentileza aos seus apoiadores e uma precaução, uma cautela em relação à sua família. Ele não quer expor o Eduardo, não quer expor o Flávio. Inclusive, o Flávio Bolsonaro havia me dito, quando eu encontrei no aeroporto aí em São Paulo, havia me dito que queria sim concorrer à Prefeitura do Rio. E aí, dias depois, já começaram a dizer que não era bem assim, porque existe um temor hoje. Um temor. A família Bolsonaro teme ser perseguida. Certo? Então, assim, há uma cautela geral de não se expor, não se antecipar à exposição. A exposição será uma necessidade na hora que a eleição, que a pré-candidatura, que a eleição, a pré-campanha começar efetivamente. Agora, claro, está todo mundo já pensando em 2024. O Valdemar Costa Neto está neste momento pensando em 2024, assim como todos os caciques partidários. Eu acho que, enfim, a gente não cabe a nós aqui achar que o Salles é melhor ou é pior. Eles vão ter de decidir entre eles. É uma decisão coletiva, sim. O Bolsonaro foi sensato, mais uma vez, em deixar isso muito claro. É o low profile que eu havia mencionado antes. Agora, eu aqui com toda a minha gentileza, minha admiração pelo Mota e pelo Pavinato, eu discordo deles quando eles falam que não precisa de experiência. Eu acho que precisa de experiência sim, para você exercer qualquer coisa, qualquer atividade na sua vida bem, você precisa de experiência. E claro, a gente espera que todo candidato que ocupe um cargo no legislativo ou no executivo tenha bom caráter, né? É a nossa utopia, a utopia de procurar construir um legislativo, seja ele federal, seja ele municipal, com pessoas que façam o bem para a sociedade, que estejam ali de forma, vamos dizer assim, engajadas em melhorar a sociedade, em trabalhar para melhorar a sociedade. Agora, eu acho que toda experiência, ela acrescenta, ela amplia a visão do administrador. Então, eu acho que a experiência no legislativo, ela conta muito quando o sujeito ocupa o executivo, porque ele sabe exatamente como pensa, né, o legislador. E eles, até quem elogia a gestão do Bolsonaro, tem de reconhecer que ele trouxe uma experiência de 30 anos no legislativo. Então, eu acho que a gente, é claro, a gente tem que esperar sempre o melhor dos nossos políticos, mas não podemos cair em ilusão e exercer o nosso papel de fiscalizador aqui que cabe à imprensa. Dantas, posso fazer só um reparo? Eu também, é claro, eu e o Mota fomos no mesmo sentido. Pessoas têm que ter, é bom que tenha experiência, aliás, é desejável que tenha experiência. É uma pessoa, para ser eleita como representante, ela tem que se pressupor mais sapiente do que os seus eleitores. Mas a questão é colocar assim, né, o legislativo como um estágio para a política.
o legislativo como algo menor. Esse que é o problema. Não, eu não acho isso, não acho que tenha que ser um estágio. Eu acho que isso pode trazer tanto coisa positiva para a pessoa quanto negativa, porque eu posso eternizar um círculo vicioso. Mota? E não custa lembrar, dois grandes nomes que são hoje, que foram citados aqui, né, como potenciais candidatos à sucessão presidencial, estão exercendo o seu primeiro mandato executivo sem nenhuma experiência legislativa prévia, né? E eu acho que isso talvez, eu não tenho aqui um diagnóstico, estou só processando essas informações, né? Mas eu acho que isso que o Pavinato falou é importante também, né? Talvez depois que o cara passa algum tempo lá seja numa Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, talvez ele se acostume com coisas com as quais ele não deveria se acostumar. Mas eu quero ver o que o Zé Maria tem para dizer aí, porque... Diga lá, Zé. É exatamente nessa linha. É exatamente nessa linha. Eu dizia, né, que o Tancredo falava do purgatório que é o Congresso Nacional. É onde o político fica em exposição, mostra suas ideias e a relação com o povo. Eu participei de um debate sobre esse assunto, a relação da mídia com a imprensa, com a política e qual era a posição dos políticos. Eu defendi a não reeleição, inclusive de deputados e senadores. E um dos deputados que estavam na mesa me disse, olha, mas a gente aprende muito aqui em Brasília e no Congresso Nacional, a cada ano aprende. E eu disse, esse é que é o grande problema, né? Aprende demais, aprende coisa que não deve. E hoje esse deputado ele está fora da política porque ele foi preso em seguida, né? Então é isso mesmo que o Pavinato falou, pode aprender coisas ruins, mas é um teste e é uma vitrine. Eu continuo achando que o parlamento é sim um grande purgatório. Não é um local para se desenvolver, mas é um purgatório. É o local onde as pessoas se mostram, ficam expostas e aí pode ser um bom sinal para o início da política. Mas o que precisa mesmo é de voto. Pois não, Dantas. Essa discussão é longa e ela é maravilhosa, é bom que a gente esteja refletindo sobre isso. Por exemplo, quando a gente pensa a federação, né, imagina se o presidente da República, porque eu também falei, não falei só de experiência no legislativo, falei que é desejável que tenha no legislativo, nos executivos municipais e estaduais. Quer dizer, o sujeito, quando ele chega à presidência da República, ele tem essa visão de nação e de federação, se ele tem essa visão, ele tem condições de respeitar muito mais essa federação tão machucada, né, que a gente vive, que ela nem é real, na verdade, né? A gente deveria realmente trabalhar por uma federação verdadeira, porque eu acho que funcionaria muito melhor o país, imagino, ainda mais um Brasil continental com estados que são verdadeiras nações, né? Você tem aí um problema grave em São Paulo que produz tanta riqueza e pouco é devolvido para o Estado para reinvestimento. Quer dizer, a União, ela hoje é esse grande esse centro de arrecadação, ela suga, ela sangra estados e municípios, devolve muito pouco, sustenta uma máquina fantástica, pesadíssima, que emprega os apadrinhados todos, que fortalece projetos políticos, muitas vezes que não tem compromisso nenhum com o resto da sociedade. Então, assim, eu acho que quanto mais o político, seja ele qual for, entender, conhecer a realidade dos rincões, lá do interior do Nordeste, do Centro-Oeste, né, da metrópole, da Amazônia, quando o sujeito conhece realmente a realidade do seu país, eu acho que ele tem a tendência de exercer melhor a sua função. Você citou o Tarcísio, ele, embora não tenha tido um mandato legislativo, ele teve uma experiência legislativa importante como consultor, entendendo as demandas, entendendo como viabilizar, né, projetos, etc. E isso, naturalmente, acrescentou muito no trabalho que ele pôde desenvolver no Ministério da Infraestrutura. O pessoal aqui no chat está falando do Zema, né? O Zema não tinha experiência anterior, mas ele era um sujeito que veio do mercado privado com uma experiência de líder, né, empresarial e de gestor muito grande. Então isso está refletido numa boa gestão também lá em Minas.
Mota tá chamando para vir também? Vamos pela ordem, vai lá, Mota. Então, não, eu acho que experiência, Dantas, deixa eu colocar minha lista de desejos aqui. Eu acho que seria maravilhoso ou muito benéfico se uma pessoa, antes de sentar num cargo executivo, ela tivesse, por exemplo, emitido uma nota fiscal. Você já emitiu uma nota fiscal? Você já teve que calcular uma nota fiscal? Você já teve que fazer uma venda? Isso, né? A gente tinha que perguntar para o candidato. Você já teve que vender alguma coisa na vida para poder chegar no fim do mês e conseguir pagar suas contas, né? Você já fechou uma folha de pagamento de uma empresa? Você conheceu a agonia de chegar no final do mês, você olhar para o caixa, ver que não tem dinheiro para pagar os funcionários. E aí você fala, meu Deus, eu tenho 3 dias, ou então essas pessoas vão ficar sem dinheiro. Você já gerenciou uma equipe? Você já tocou uma obra, né? Ou seja, você já viveu a vida real? Ou você está na política desde que você se entende por gente, você só vive nesse mundo de ilusão, de faz de conta, de troca-troca? Acho que essa é a pergunta, é a experiência que eu principalmente gostaria de ver nos nossos políticos. Agora para fechar, Pavinato. Bom, e o que mais mata também, acredito, que você deveria ter uma experiência com a vida real, com a vida do povo, porque afinal de contas o que o político vai fazer é melhorar, uma democracia é essa, melhorar a vida do povo, do cidadão comum que não ocupa um cargo público. Eu acho que uma das coisas que mais mata a política, isso desde sempre, é o chamado filhotismo. O filhotismo, ele é daninho. Não é porque eu tenho um grande político que todos os filhos dele vão ser grandes políticos. É igual grandes atores. Um grande ator não é porque eu sou o ator júnior que eu vou ser um grande ator. O filhotismo mata. As pessoas, elas nem têm mais uma profissão. As pessoas, elas nascem, crescem e morrem dentro da política. A gente perdeu o espírito público. A gente criou castas e com a lei eleitoral, ao lado do filhotismo, nós temos o caciquismo. Então, mesmo que uma pessoa boa queira entrar, ela não entra.